Agora sim, senhoras e senhores. Vamos ter o segundo painel com o tema Crédito e Pagamentos Digitais, alicerces do crescimento econômico e inclusão financeira. Para moderar os trabalhos, convidamos o cientista político Leonardo Barreto. Já como painelistas, permanece conosco o senador Efraim Filho. Convido também, já anunciado, o senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado Federal. O representante da FEBRABAN, Rubens Sardenberg. O professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Felipe de Paula. O professor da FEE, Universidade de São Paulo, Cláudio Lucinda. O representante do grupo GCB e AB Cripto, Gustavo Blasco. E o presidente da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, ANBC, Elias Sfer. Então, senhoras e senhores, com a condução dos trabalhos, o cientista político Leonardo Barreto. Tem um microfone a mais aqui. Tá bom. Bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos seguir com o nosso painel de discussões, agora falando sobre créditos e pagamentos digitais, alicerces do crescimento econômico e inclusão financeira. Me preparando para fazer essa moderação, eu fiquei imaginando, qual é o tamanho da revolução digital? Será que ela se compara, por exemplo, com a revolução industrial? E me parece que ela é potencialmente ou exponencialmente muito maior do que a revolução industrial. Não apenas pelo nível de ruptura que ela gera nos modos de produção, né, na organização das sociedades, mas principalmente pelo alcance que ela tem, né, afetando as pessoas de uma maneira muito intensa em todas as suas experiências, inclusive na experiência com dinheiro, inclusive na experiência com crédito, com a maneira de ganhar vida. E eu nem imagino o tamanho que o impacto disso na forma como as pessoas passam a enxergar as instituições, passam a enxergar a própria vida e as suas próprias potencialidades. É nesse sentido que eu começo, então, o painel, perguntando ao senador Eduardo Gomes e cumprimentando, né, pela presença. Como que o Senado Federal, né, e o poder público, de uma maneira geral, vai conseguir construir bases seguras para que essa revolução na vida das pessoas aconteça? Olha lá, queria agradecer a pergunta, dar bom dia a todos, cumprimentar o Jean pelo convite, agradecendo ao senador Efraim, um grande parlamentar, que eu tive a oportunidade de conviver na Câmara dos Deputados também, e que ajudou muito no período em que estive na liderança do governo do Congresso Nacional. E a todos que estão participando do painel. Bom, eu acho que todos os painéis, pelo menos que eu vi no programa desse evento, se conversam entre si, porque falam muito sobre o momento que a gente está vivendo e ainda diante do desafio das reformas estruturantes. Recentemente, com o trabalho que foi feito da Câmara e do Senado, reforma tributária, mas existem outros desafios. Eu, pessoalmente, fiquei
um pouco mais confortável quando eu vi que a gente está falando sobre crédito, pagamento digitais, e acabei de ser relator agora da regulamentação de inteligência artificial no Senado, e agora na Câmara o deputado Aguinaldo Ribeiro é o relator, deve voltar ao Senado. Então, talvez, especialmente nesse aspecto, a gente conseguiu manter uma certa estabilidade regulatória. Acho que foi um avanço do projeto no Brasil, comparando com os outros projetos de regulamentação de inteligência artificial, porque as agências reguladoras de cada setor ficaram responsáveis pela fiscalização e pela interação com o processo de regulação da tecnologia, portanto, Banco Central na área econômica, Anvisa na saúde, Energia, ANEEL, isso foi um diferencial. Acho que a gente vai debater muito sobre isso. Agora, num ambiente geral, no ambiente econômico, e por isso que eu estou falando que esses painéis se conversam muito, eu gostaria, na oportunidade ainda no debate, falar um pouco sobre o cenário. Eu acho que a gente está vivendo um problema de ter que calcular tempo, ação e necessidade das medidas, tanto as medidas econômicas, quanto também as medidas de estabilidade política. Eu mando um abraço aqui também do presidente Davi, que nos últimos dias tem corrido muito, porque a gente está falando de cenário econômico, mas precisa liberar as nomeações das agências, precisa definir o relacionamento com os desafios que o país tem. Vi a Vivian falando sobre a desoneração, que não é a de hoje que a gente enfrenta esse problema, desde o governo passado, até com uma certa facilidade, até que o senador Efraim resolveu enfrentar o tema na legislação, mas a gente precisa melhorar a comunicação. Eu acho que uma grande solução para estabilidade, crédito e ambiente é saber separar as coisas. Eu tenho um excelente relacionamento com o Ministério da Fazenda, nas matérias que relato sempre tenho tido boa interlocução, mas está claro que nós temos um problema de comunicação. Eu, como tenho sempre uma forma de agir sendo cortês, mas não deixo de fazer uma crítica, eu acho que as medidas precisam ter melhor consequência na hora da comunicação. O IOF, por exemplo, para mim, está parecendo o IOF do off. Né? Eu acho que a gente precisa começar a parar de tomar susto. Acho que a pandemia nos ensinou bem que há um momento em que a gente tem que ter um calendário absolutamente suprapartidário. Esse Congresso ele é um Congresso reformista, desde as últimas 3, 4 eleições, não é, senador? A gente vem de reforma trabalhista, independência do Banco Central, lei de liberdade econômica, e há um momento em que a gente precisa definir melhor a questão de comunicação, porque aquilo em que há uma necessidade de ser implementado de maneira mais rápida, se não houver comunicação, se torna a forma mais lenta de enfrentar o problema. Então, durante a minha participação, como eu não sou muito especialista nesse assunto de pagamento digital, de crédito, a gente sempre sofre muito com isso, né? Mas eu quero ajudar no que eu puder nas impressões do que a gente precisa melhorar, já que nós estamos há simplesmente 10 meses das convenções partidárias. Então, o Brasil, daqui a 10 meses, começa a escolher os seus candidatos à sucessão, existe um hiato, existe toda uma necessidade da população brasileira de enfrentar esse momento de implementação da reforma tributária, dessa discussão sobre carga tributária, sobre ambiente econômico, liberdade econômica, e, para mim, eu acho que a primeira liberdade o alicerce da liberdade econômica e da autonomia entre os poderes e a melhor condição de vida das pessoas é a comunicação. Eu acho que nisso não há uma culpa isolada, está todo mundo falhando. Parece que você está conversando sobre 5 países diferentes quando você vai, dependendo dos poderes que você consulta, e a prioridade também está atravessada. O Brasil tem se dispersado na prioridade dos seus debates. Essa é a minha opinião. Acho que a gente vai voltar nisso numa segunda rodada. Agora, a gente não está falando aqui de aspectos apenas tecnológicos, né? Na verdade, eu trouxe a Revolução Industrial em função da quantidade de mudanças sociais que as transformações econômicas acabaram suscitando, e eu consigo ver claramente um paralelo com o que a gente está vivendo, porque se a gente olhar, por exemplo, para o mercado de crédito, e aí eu vou trazer Rubens Sadenberg para a conversa,
e uma relação PIB-crédito, né, crédito-PIB, que mostra que a gente tem uma incorporação, né, absurda de muitas pessoas para uma condição de poder obter o crédito, uma coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer na velocidade que está acontecendo, isso certamente tem impactos sociais, né? Dr. Rubens, o senhor diz que hoje o Brasil é um país que está num patamar médio, né, na relação crédito-PIB, que isso tem muita relação com a questão digital e que ela tem capacidade de acelerar ainda mais a nossa condição nesse processo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema. Alô? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Queria cumprimentar aqui os senadores Eduardo Braga e Efraim e os colegas aqui de painel. Em benefício aqui do tempo, eu vou, enfim, considerá-los aqui cumprimentados. E obrigado pela pergunta. Falar um pouquinho sobre o crédito no Brasil, né, para dar, quem sabe, um pano de fundo aqui para essa discussão. Eu costumo dizer que o Brasil é um país intermediário do ponto de vista de crédito. O Brasil não é um país, longe de ser um país subdesenvolvido, que tem muito pouco crédito, né, que é um país que não conseguem ter crédito, mas o Brasil também não é um país dos desenvolvidos que tem créditos que chegam a 80%, 90%, 100% do seu produto interno bruto. O Brasil tem hoje 6 trilhões e 500 bilhões de reais de saldo das operações de crédito. Esse é o saldo total do crédito no Brasil. Isso equivale a mais ou menos 55% do produto interno bruto do Brasil. O saldo do crédito no Brasil cresceu muito deste século, no início, 2005 para cá, né? Eu diria para você, Leonardo, que o crédito no Brasil cresceu. Eu acho que a gente tem 3 fatores, vou tentar ser bem breve. O primeiro deles é que o Brasil passou a ter estabilidade macroeconômica, incomparavelmente maior do que tinha no passado, e, portanto, até digo agora, na atual conjuntura, muito importante que se preserve a estabilidade macroeconômica, inflação baixa, previsibilidade, toda a questão fiscal que foi colocada no outro painel, porque isso é fundamental do ponto de vista do crédito. Não há crédito sem estabilidade macroeconômica, porque o risco é muito elevado para que essas operações aconteçam, em especial as operações de prazo mais longo, para investimento, para infraestrutura. Acho que o Brasil também contou com um sistema bancário que estava preparado para esse desafio, inclusive do ponto de vista tecnológico, né? O Brasil conseguiu fazer isso, mas o Brasil também se beneficiou de reformas que o Congresso aprovou, implementou. Eu chamaria a atenção da alienação fiduciária, por exemplo, né? Que fez com que o mercado de imóveis do Brasil, de financiamento de imóveis, desse um salto. Hoje nós temos 1 trilhão e 300, 1 trilhão e 200 de crédito imobiliário no Brasil, que decorre da mudança na legislação que colocou a alienação fiduciária, melhorou a recuperação da garantia e o crédito se expandiu muito fortemente. Hoje ele equivale a 10% do PIB. Nós tivemos também no caso de veículos e temos o crédito consignado, que é uma linha também importante. O mercado de crédito no Brasil ele não só cresceu, como ele também mudou de qualidade. Ele tem prazos maiores e tem uma prioridade maior do ponto de vista de linhas que eu diria aqui mais seguras, né? A gente tem, por exemplo, o financiamento a imóveis, o consignado, o financiamento de automóveis, no caso de empresas, capital de giro, desconto de recebíveis, né? Eu até costumo dizer, a gente fala tanto de cheque especial, o cheque especial é 0,5% do crédito hoje do Brasil, são 24 bilhões de saldo total das operações. Claro que tem um giro um pouco maior, mas são 24 bilhões em 6 trilhões e 500 bilhões de crédito, né? Mesmo o crédito, o cartão de crédito, o financiamento é 100 e poucos bilhões de reais. A maior parte do cartão de crédito no Brasil é à vista, aquela que paga a fatura integralmente no cartão. Bom, mas isso, portanto, o crédito também ele cresceu muito e ele mudou de qualidade, mas o Brasil ainda é um país intermediário, o Brasil precisa continuar expandindo o crédito, não é? E aqui, que eu queria, assim, também, para ser breve, eu acho que nós temos, no Brasil,
Leonardo, quando a gente olha o spread bancário, né? O spread bancário, vocês sabem, o Brasil tem taxas de juros muito altas em algumas linhas, mais baixas em outras. Quando a gente olha assim, quanto que é o spread bancário médio no Brasil, ele é 20 pontos percentuais. Estes 20 pontos percentuais, 4/5 disso são custos de intermediação financeira e 1/5, 20%, é o lucro. Então, desses 20, a margem é 4 pontos percentuais. A margem que os bancos, a margem já descontada das despesas, né? E aqui, eu vejo, para entrar aqui neste tema, eu vejo assim, nós temos, além de, claro, preservar a estabilidade macroeconômica, especialmente no horizonte de longo prazo, isso é fundamental do ponto de vista do crédito, né? A gente continua crescendo, mas a gente poderia estar expandindo muito mais. Agora, além disso, eu acho que nós temos, de fato, essa questão da economia, das mudanças digitais, elas podem trazer muitos ganhos da operação de crédito, porque elas vão permitir, por exemplo, que você tenha melhores modelagens de crédito, acesso a dados, combate à fraude, recuperação de garantias. Isso tudo são... a gente poderia... Não vou detalhar aqui para deixar aqui os colegas falarem, mas isso tudo são inovações que podem fazer com que o crédito se expanda, e especialmente se expanda para os que têm hoje menos crédito, micro e pequenas empresas e as faixas de renda de pessoas físicas as menores faixas, né? Que são operações, em geral, que têm um risco maior, uma precificação mais adequada, uma mensuração do risco, vai permitir que esse crédito cresça mais. Agora, é claro que isso não basta, não é? Porque a gente tem outras questões que interferem muito no crédito e que era importante também a gente conversar aqui, não é? Por exemplo, a tributação, né? O Brasil tributa o crédito. Os outros países, por exemplo, não tributam. Aqui teve o painel da reforma tributária e o Brasil tomou a opção de tributar. Além do IOF, tem, né? Hoje tem PIS/COFINS e o IBS vai continuar incidindo sobre a intermediação financeira. Isto é, custo adicional. Nós temos compulsórios, temos outras coisas também que seriam importantes que a gente pudesse discutir como reformas estruturantes para permitir que o crédito se reduza no Brasil. Mas eu acho que vou deixar aqui os outros colegas, agradeço aqui mais uma vez, e depois eu posso, eventualmente, entrar nessa agenda de reformas estruturantes para a redução do spread bancário. Muito obrigado. Excelente, Rubens. Eu vou aproveitar o gancho que você deixou para chamar o Cláudio Lucinda, o professor Cláudio Lucinda, para a conversa. E exatamente sobre o aspecto das empresas, né, das pequenas e médias empresas. A gente tem um problema histórico e crônico de financiamento do processo de desenvolvimento no país. Isso se agrava por distorções internas nossas, como, por exemplo, taxa de juros, Selic, etc. Mas a digitalização me parece, então, ser uma boa novidade no sentido de melhorar condições de funcionamento e da dinâmica das empresas e do crescimento econômico. É por aí? Sim, muito obrigado a todos, muito obrigado aos meus colegas de painel. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, acho que a questão da infraestrutura digital, das fintechs, é, de fato, muito caso de sucesso. A gente tem, e eu concordo com o Sardenberg, que a gente é um país de nível médio de desenvolvimento de crédito, e, além disso, a gente tem uma desigualdade muito grande. E essa desigualdade no acesso ao crédito e acesso aos serviços financeiros tem sido atacada justamente aí pelas fintechs. Então, você, por exemplo, em 2023, você tinha mais de 250 milhões de contas junto às fintechs. Esse resultado, esse sucesso, é uma interface de algumas coisas. Por exemplo, uma é aquilo que todos nós temos no bolso, o celular. Então, a gente precisava ter essa infraestrutura tecnológica. A segunda delas foi construir um ambiente institucional que permitiu que se desenvolvesse, se criasse um ecossistema de players que pudessem encontrar esses nichos de mercado e aproveitar esses nichos de mercado. Então, você está falando contas digitais, você pode falar especificamente de soluções de pagamento, então coisas como registradoras ou coisas como você conseguir antecipar recebíveis de cartão de crédito, são soluções que pegam, por exemplo, para uma pequena e média empresa e fazem uma baita diferença do ponto de vista tanto de gestão de capital de giro, quanto como questão de se planejar operacionalmente ao longo do tempo. Tá?
Sobre pequenas e médias empresas, uma coisa que é importante a gente notar é que, elas são a maior parte das empresas e, em muitos casos, elas são uma grande fonte de produtividade na economia. Então, se a gente consegue incorporar melhor essas pequenas e médias empresas dentro do ambiente formal de crédito e da economia, a gente dá mais espaço para que a economia cresça, você tenha mais empregos, você tenha melhores salários e faça com que a gente avance ainda mais na outra ponta, que é a ponta da inclusão digital. A inclusão digital é outra das pernas que é muito importante às fintechs. Acho que essa é uma questão que a gente consegue ver a gente consegue ver com muito forte. Esses 250 milhões em 2023 foi um crescimento de 77% em relação ao ano anterior. É um absurdo, é muita coisa. E não é que acabou, ainda tem muita gente desbancarizada, a gente ainda precisa colocar muita gente para dentro do sistema financeiro para poder aproveitar em grande quantidade os benefícios que essa revolução digital em meios de pagamento e finanças está acontecendo. Então, eu vou aproveitar e chamar o Felipe de Paula, né, o professor Felipe de Paula, também para esse tema, olhando sobre o ponto de vista de futuro e, principalmente, de necessidades regulatórias, para que a gente possa continuar avançando, né, nesse processo de inclusão financeira. E aí, não apenas a questão da regulação, da segurança jurídica, de previsibilidade, mas talvez a gente deveria ter políticas ativas, né, no sentido de acelerar essa inclusão e melhorar a condição de financiamento, de interação das pessoas com esses sistemas digitais? Bom dia a todas e todos. Um prazer enorme estar aqui. Leonardo, obrigado. Em nome dos senadores, cumprimento os membros da mesa e vou tentar ser bastante breve. Embora breve, vou dar um passo atrás rapidamente, né? Eu acho que o papel, e como o professor Lucinda já deixou claro, então não vou repetir, mas a gente viu uma revolução há mais ou menos 12 anos, né, a partir da lei de meios de pagamento, feita pelo Congresso Nacional, mas com muito apoio de reguladores, com um peso forte do Bacen, do próprio governo, numa tentativa com objetivos muito claros. O objetivo de inclusão financeira, o objetivo de desconcentração bancária, um objetivo de fomento à inovação e de redução de custos, né, que ainda eram muito elevados. E o que a gente vê ao longo desses 12 anos é que esses objetivos, essa tentativa, foram atingidos, né? A gente tem números muito exitosos até o momento, seja pelo número de contas, seja pelo número de pessoas que foram bancarizadas ou que têm algum tipo de acesso a serviços financeiros, seja pelo apoio gigantesco que isso trouxe a pessoas físicas, a microempreendedores. Então, os números estão aí, e aí não são números de setor, são números do próprio Banco Central, né, nos seus relatórios de cidadania financeira ou de economia bancária. Então, a gente tem um movimento muito forte e uma revolução que, de fato, melhorou a nossa vida, que conjugou fundamentalmente duas ações. Uma delas feitas por pessoas que estão aqui, né, pelo setor privado, que teve coragem de lançar produtos mais novos, mais leves, digitais e, de fato, ser entrantes num sistema que não é simples, né? Compraram esse risco e fizeram parte dessa revolução, dessa inclusão financeira. Mas do lado do setor público, e aí já dialogando com a tua pergunta, um desenho, uma estrutura regulatória que fomenta isso, que permite isso. Então, os tratamentos regulatórios específicos, dados a alguns tipos de empresas que estão no nosso debate, que eles são fundamentais para que eu atinja os objetivos estabelecidos em lei, em 2013. O que a gente tem hoje aqui, portanto? Né? Um risco, em alguma medida, acho que há uma série de avanços que a gente pode fazer. Tem medidas tomadas em 2013 que poderiam, por exemplo, ser tomadas em outros setores e que contribuiriam para a redução de custos, por exemplo, do PAT, do Vale Alimentação do Trabalhador, onde a interoperabilidade também foi decidida pelo Congresso em 2022 e ainda não foi implementada. Mas hoje, especificamente hoje, acho que há um risco dessa estrutura regulatória, dessa mecânica regulatória aqui, os incentivos que a gente tem para atingir os objetivos que foram dados, dela se perder. Se a gente fizer alterações relevantes em elementos chaves dessa política, que é uma política pública baseada na coragem privada aqui, a gente pode colocar esses ganhos que a gente tem tido por terra. A gente pode reduzir a inclusão bancária, a gente pode dificultar que os entrantes que hoje fazem parte dessa revolução aqui
continuem atuando. Então, eu acho que há elementos de avanço, mas, fundamentalmente, nesse momento, há uma preocupação de que elementos chaves dessa proposta sejam alterados e que a gente dê ré numa decisão que foi publicamente tomada, que é fundamental para o país. A gente pode, claro, falar disso no detalhe, numa segunda rodada, para eu dar tempo aqui para todos os colegas. A sua pergunta da segunda rodada já está pronta, então, né? Que é exatamente listar esses desafios e essas ameaças. Gustavo Biasco, deixa eu falar sobre tokenização da dívida como canal de acesso de pequenas microempresas no mercado de capitais. Traz essa inovação para a gente e como é que ela se insere nesse debate de inclusão e melhoria de competitividade do sistema produtivo. Perfeito. Obrigado, Leonardo. Obrigado, senadores, todos os participantes. Acho que dando um passo atrás também, acho que vale essa curiosidade. Você comentou sobre a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica. O que elas têm em comum é que elas precisam de um mercado de capitais e financeiro pujante para dar crédito a esses projetos inovadores, seja o motor a vapor ou a OpenAI. São todas iniciativas que demandam um capital de risco, como foi nas grandes navegações, seja de forma direta com as companhias que se financiavam na Bolsa da Holanda, ou seja, a coroa espanhola vendendo título público no mercado de capitais à época. Então, não existe inovação tecnológica em escala sem um mercado de crédito pujante para tomar o risco daquela operação. Acho que, só para ficar de último exemplo, pega o WhatsApp. Ele não é uma empresa que ficou anos sem dar lucro, ele é uma empresa que ficou anos sem faturamento. Então, só o capital de risco era capaz de investir naquele projeto e acreditar. Então, para você ter, de fato, liberdade econômica, você precisa que o governo dê um passo atrás, até na forma como ele capta a poupança popular através de uma dívida alta, para que o setor privado, na forma dos indivíduos, tenha liberdade de alocar o seu capital por conta própria naqueles projetos que eles acham que vão ser frutíferos. Depois, o resultado pouco importa, porque, na média, isso vai ser muito benéfico para a economia. Na parte específica da tokenização, o que a tokenização traz de novo, e isso vai ser transformador, é a capacidade de você diluir muito custo e mitigar vários intermediários no mercado de capitais tradicional. E isso permite que a pequena e média empresa passe a acessar o mercado de capitais. Como contexto, a regulamentação hoje da CVM, ela permite a tokenização de dívida no mercado de crowdfunding, e ela permite isso no final de 23. Antes disso, o mercado operava 100 milhões no ano. Ano passado, o primeiro ano cheio, operou 1,5 bi, esse ano deve bater 5 bi, eu acho que nos próximos anos bate 50 bi no ano. E isso é o volume de dívida concedida para a pequena e média empresa via tokenização e distribuída para o investidor pessoa física na outra ponta. Isso é transformador porque hoje a pequena e média empresa ela tem basicamente duas formas de pegar empréstimo. É o empréstimo bancário, que é o empréstimo bancário aquele que é basicamente no aval, ou um desconto de boletos, ou é a pessoa física mesmo, às vezes até no cheque especial, pegando esse empréstimo. Na hora que ela vai no mercado de capitais, o mercado de capitais é aquele nicho especializado em fazer um projeto para a empresa. Então, se a empresa tem um projeto que ela mostra que se investir 1.000 vai virar 2.000, o mercado de capitais vai financiar esses R$1.000. O mercado bancário não, porque é uma operação muito pequena, muito nichada. Então, só o mercado de capitais é o mercado que concede dívida de longo prazo. O banco, pela própria peculiaridade dele de ter um passivo de curtíssimo prazo, ele não consegue conceder no balanço um empréstimo de 30 anos, exceto com recursos carimbados como a poupança, etc. Mas é o mercado de capitais que faz financiamento de longo prazo. E no ano passado, acho que um dado muito importante, foi a primeira vez na história do Brasil que o mercado de capitais foi o principal financiador das empresas, com 51% do mercado contra 49% do mercado bancário. Estados Unidos é 80%, 90%. E a tecnologia ela vai só impulsionar essa tendência circular do crescimento de mercado de capitais e vai propiciar, via mitigação de custos e velocidade na concessão do crédito, que a pequena e média empresa acesse esse mercado de financiamento estruturado. A gente sabe que crédito para pequena e média empresa significa a capacidade de alavancar o seu crescimento. Isso vai se juntar às inovações tecnológicas, seja as inovações de modelos de crédito para conceder aquele crédito mais arriscado de forma mais assertiva, ou até no modelo de garantias, sejam coisas mais antigas, como a alienação fiduciária, ou coisas que virão pela frente, como o Drex. Na hora que o Drex estiver 100% implantado, você vai conseguir, entre aspas, averbar no Drex aquela dívida. Então, se o Leonardo dever para a minha empresa, eu vou averbar no Drex 10% do fluxo de todo o pagamento que ele receber, já splitado para o credor. Isso é uma operação muito mais segura, com juros muito mais baixos e muito mais crescimento.
Gustavo, sensacional. E aí eu fico escutando e pensando assim, como é que o poder público, nas suas regulações, né, no seu processo regulatório, vai correr atrás, né, dessas estruturas de inovação? E eu imagino que essa é uma questão que está todo mundo tentando resolver, e por isso eu chamo aqui agora o meu amigo Elias, né, dos birôs de crédito, que está aí numa ponte aérea em diversos países discutindo essa questão regulatória globalmente e observando experiências e modelos que estão sendo discutidos ao longo do mundo. Como é que está o Brasil nesse debate regulatório que está sendo feito internacionalmente? Ok. Bom dia a todos aí. Antes de mais nada, eu queria saudar o senador Eduardo Gomes, o senador Efraim, dizer que um dos pontos que o senador colocou é que nós precisamos ter diálogo. Esse foi um fórum de debate que eu tive agora em Kuala Lumpur e destaquei, e o Brasil é uma referência. Tá? Os senadores tiveram assim, a abertura de conversar com o setor privado, ajustar, ouvir o mercado, e esse foi um movimento fantástico. Né? O pessoal da Ásia apontou, mas como é que vocês fazem isso? Através do diálogo. É um ponto muito importante aqui, né? Existem preocupações, né, com o uso de tecnologia, eu diria, tem um aspecto tecnoestrutural e psicossocial. Então, o tecnoestrutural, quais são, né, os receios que no uso da tecnologia, como privacidade, e a gente vê isso, o mercado tem algumas visões, o consumidor tem outras visões e o regulador tem outras visões. E elas não são iguais. As necessidades e as preocupações são distintas. Então, eu acho que, no Brasil, a gente tem conseguido harmonizar essas diferentes visões através, né, de pessoas e de representantes, né, no Senado e na Câmara que têm aberto espaço para a gente conversar. Agora, com relação a regulações, as grandes preocupações, dando a trilha tecnológica, nós temos aí, primeira trilha que o pessoal tem seguido na área de crédito é a parte de uso da nuvem, tá certo? O segundo é o uso de inteligência artificial. O terceiro é a tokenização. E o quarto, que eu já tenho comecei já a estudar, é a computação quântica. Tá? Essa vai ser revolucionária e já está em estudo. Eu sei que o Banco Central também está em estudo também isso aí. E só para dar um exemplo para vocês, em 1900, para você duplicar o conhecimento da humanidade, demorava 100 anos. Hoje, com a tecnologia que nós temos, demora 7 a 5 anos. Com a computação quântica, vão ser 12 horas. Tá? Então, esse foi um aspecto que a gente debateu bastante lá fora. Eu tive também no Fórum Europeu, também as preocupações com o uso de inteligência artificial. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, os birôs já usam inteligência artificial, porque são 12 inteligências artificiais. Você fala, olha, estou preocupado com inteligência artificial, qual delas? Tá? Uma delas chama-se Machine Learning, tá certo? Os birôs já usam há mais de 20 anos, e usa de uma maneira transparente, uma maneira madura, e ela tem, né, se mostrado os benefícios muito na redução da inadimplência e no alavancamento da visibilidade ao crédito. Tá? O uso da inteligência artificial, que está sendo muito discutido agora, é a generativa. Tá certo? A generativa ela vem com impacto grande e, assim como a internet foi um movimento de revolução digital, a inteligência artificial é um impacto, tá certo? Não é um impacto digital, é um impacto cognitivo. Tá? Pode ser mais claro para vocês, eu acho, né, estava no meu voo voltando, falei, eu acho que o termo inteligência artificial, eu daria outro nome. Eu chamaria de inteligência expandida, porque ela vai sempre precisar do ser humano ali por trás. Tá certo? Então, é normal, né, que os reguladores tenham essa preocupação, a preocupação com a ética, a privacidade, a não impactar o consumidor. E esses temas foram debatidos e a regulação do Brasil, mais uma vez, foi exemplo lá fora. O Brasil tem se destacado,
vários reguladores na ASA me procuraram, olha, eu posso compartilhar o texto com vocês, né? Está indo agora para a Câmara de Deputados, ele está bem equilibrado, essa parte da governança também, do uso da inteligência, tá certo? Quem vai monitorar e acompanhar também foi algo muito bem estabelecido. E eu destaco 6 pontos importantes, né, como representante da América Latina no Banco Mundial com relação à inteligência artificial. Primeiro, a definição. A definição tem que ser clara, né, do que é realmente a inteligência artificial e onde ela se aplica. Né. O outro ponto importante é a discriminação. A discriminação ela é legítima na parte de crédito. O terceiro ponto muito importante é a classificação de risco. Tá certo? O crédito não tem todo esse risco que se espera. Né? Então, colocar como alto risco, eu estou limitando a democratização do uso dessa ferramenta pelas fintechs e para a sociedade como um todo. Então, precisamos tomar muito cuidado para que a gente use isso de uma maneira bem equilibrada, e eu vejo com muito bons olhos todo o processo de discussão. O outro ponto importante é a parte de não ter sobreposição de penalidades, né, colocar penalidades que já existem no Código Civil, para poder trazer segurança jurídica. O outro ponto muito importante é o uso de dados sintéticos, tá certo? Para se treinar a inteligência artificial, o uso de dados sintéticos tem que ser permitido e ele não agrega risco nenhum e com isso, alavanca aí o desenvolvimento. E o outro ponto, né, que foi muito debatido ali também, é a governança, né, de quem monitora a tecnologia, tá certo? Porque a gente tem a visão da América Latina como um todo, é que essa governança tem que ser distribuída como está. Você pode ter uma agência, mas as agências de vários setores têm o conhecimento específico, têm a maturidade e têm o discernimento para fazer o melhor julgamento do uso da ferramenta de crédito como um todo. Senador Efraim, na Revolução Industrial, né, as mudanças econômicas trouxeram urbanização, e um grande pensador da liberdade, John Stuart Mill, olhava para aquele povo todo chegando para morar nas cidades e pensava, como é que o sistema político vai incorporar esse pessoal? E ele foi um grande defensor da adoção da democracia representativa como um sistema de incorporação dessa turma. E essa pergunta eu faço para você. Com toda essa revolução digital, com incorporação de pessoas na economia, mudando a relação com o dinheiro, com o sistema produtivo, quais os impactos na representação política que você tem sentido, que tem vindo desse processo de transformação? Vamos lá. O que esse momento, Leonardo, representa? E quando a gente fez a concepção desse fórum, esse painel foi tão bem pensado, e me alegra muito ver a profundidade, né, das intervenções que estão tendo, que a gente está num ponto central, crucial, né, nevrálgico, de uma definição. É buscar um ponto de equilíbrio entre a velocidade da inovação e a segurança das regras. E isso não é fácil, né? O Brasil tem demonstrado, e nesse ponto a gente tem conseguido perceber aquilo que a gente quer para o nosso país. Eu sou um patriota, né? Eu gosto de ver o Brasil liderando processos globais de transformação. Nesse ponto, a gente vê o Brasil liderando um processo global de transformação, sentando as principais mesas para se discutir esse tema. Então, a nossa capacidade de inovar tem sido muito grande. E, ao mesmo tempo, você tem aqui uma preocupação que é legítima, né, que não pode ser um animal de rédeas soltas, indomável, porque você precisa ter a proteção do consumidor, dos empreendedores, né, e regras de segurança jurídica. Agora, e aí é a grande decisão, que é a preocupação, por exemplo, no projeto da inteligência artificial, no marco legal das startups, agora também na discussão da relação dos criptoativos, está presente, é para que essa necessidade de segurança de regras ela não descambe para uma morosidade do ambiente regulatório que seja impeditiva dessas inovações. Então, falar isso é muito fácil, nem é tão fácil assim, inclusive. Mas
você conseguir encontrar na vida real esse ponto de equilíbrio é um dos grandes desafios. E aí, falando em vida real, é ela quem vai nos dando a melhor resposta. Você fala, e aí trazendo o exemplo da Revolução Industrial, e vamos para a Revolução Digital, quando eu vejo, tá certo, lá nas belas praias da minha João Pessoa, quem ainda não conhecer, vá conhecê-las, tá certo? E que se você for para a praia e esquecer o seu dinheiro, você vai poder comprar água de coco no Pix, tá certo? A R$ 4,00, R$ 3,50, Brasília é muito mais caro, lá é mais barato, tá certo? O cara tá lá, um vendedor de coco com isopor, tá certo? Ele tá vendendo coco, com o facão e o coco, mas você paga no Pix, você pega R$ 3,50, passou o Pix R$ 3,50, o cara tomou sua água de coco, gelada e doce, como se costuma ser lá na nossa Paraíba. Então, essa vida real mostra como as pessoas incorporaram isso no seu dia a dia, e não precisa ter pensamento, não é a regulação, não é a lei, a letra fria da lei talvez seja a parte mais fácil de mudar. O grande desafio é a mudança da cultura, e nisso nós conseguimos avançar na cultura, e esperamos que essa necessidade, muitas vezes, do ambiente regulatório avançar, ele não seja impeditivo, né, não consiga nos trazer aquém do que a gente precisa. Então, o Brasil liderar esse processo de transformação, como, por exemplo, inclusive no próximo painel a gente vai discutir questão de economia verde, COP30 que vem por aí. A gente quer ver esse Brasil que seja capaz de sentar à mesa dessas grandes transformações. Está de parabéns aqui todas essas entidades. Nosso senador Eduardo Gomes, que foi, né, relator, a gente debateu, discutiu, tem pontos ali a ser aperfeiçoados, é natural, né? Como disse, o ótimo é inimigo do bom, o ideal é inimigo do possível, e esse ambiente do processo legislativo, ele requer, muitas vezes, esses vai e volta, cede aqui, cede ali, mas nós vamos ter condição para frente de aperfeiçoar algum gargalo que permaneceu, mas estamos no rumo certo, e eu acho que está sendo incluído, né, toda essa população digital. E vou concluir com uma vírgula. Das grandes mazelas que nós vivemos nos últimos tempos, teve a pandemia. Mas o processo de pandemia fez com que a gente tivesse que acelerar alguns processos de inclusão digital. E eu acho que isso teve também um impacto muito forte, né, nesse momento que a gente vive hoje. Então, como eu disse, a vida real acaba produzindo muito mais conquistas e avanços do que a mera transformação da letra fria da lei no processo legislativo. Eu trouxe essa questão da mudança da representação da natureza porque o senador Eduardo Gomes trouxe uma questão que chama atenção, que é: não estamos remando para o mesmo lado, a gente tem diferentes forças pensando, tendo diferentes opiniões, e talvez o Brasil enfrente aí uma indecisão a respeito do caminho para onde seguir. Isso vem de onde, senador? De onde vem tanta diferença de posição diante desse desafio aí de regular algo que ainda não está nem aí, né? Que vai ser inovador e vai trazer tanta novidade? Bom, queria aproveitar, ficou sem bateria aqui, para fazer essa última intervenção com as impressões, né? Primeira impressão, queria agradecer ao Elias sobre a referência do nosso projeto, está sendo discutido. Uma das impressões é que nós vivemos numa rua com 8 bilhões de vizinhos. Então, a inteligência artificial, essa é uma consequência, acho que, muito objetiva do que é essa revolução tecnológica, e por isso que a gente não precisa ter muitas pretensões. Eu queria... quem acompanha minhas redes sociais aí sabe que elas são modestas, eu não tenho nem seguidores nem perseguidores. Então, costumo me manter distante desse ambiente muito neurótico, porque tem coisa que não adianta, né? Há poucos meses, nos Estados Unidos, os maiores players de inteligência artificial e de redes sociais e de empresas de tecnologia estavam reunidos comemorando alguma coisa, e a China criou um chat e derrubou todo o mercado em 24 horas. Então, os mais bem pagos, os mais preparados, não estão preparados. Você imagina a gente. Eu ainda sou do susto da Second Life, em que a gente pensou que ia ter que montar uma casinha, montar um congresso, montar não sei o quê, para viver na segunda vida. Então, acho que a gente precisa ter
é temperança. O professor Sanderberg falou muito bem que tudo que nós falamos de revolução tecnológica não substitui a organização macroeconômica e a mudança que nós tivemos depois da estabilidade da moeda e uma série de coisas. Eu acho que nós vamos ter grandes desafios. As relações de trabalho talvez sejam os maiores desafios que a mudança tecnológica vai trazer. Uma nova relação de trabalho com empregos de menor espaço, com mais repetições e algumas coisas que vão transformar de verdade a vida das pessoas. Então, eu queria deixar essa visão de que a gente, na inteligência artificial, tem coisa muito simples que funciona. Eu, de vez em quando, esqueço de dizer isso, mas sou autor da PEC 115, que colocou na Constituição a proteção de dados como direito universal, que resolveu um monte de pendenga, uma lei simples que a gente passa despercebido. Então, acho que simplificar a legislação e entender que nós não resolvemos as coisas sozinhos, que a gente... Eu vou até falar para minha mãe hoje, professor ali, que fui falado em Kuala Lumpur, né, lá na Malásia. Então, é isso que vai acontecer. Eu acho que nós vamos viver numa rua só e a gente precisa se preparar com as nossas características, com o entendimento. Aí, quando eu digo que no Congresso Nacional a gente precisa ter um intervalo maior de questões comuns, como foi a independência do Banco Central, a reforma trabalhista, que dentro de pouco tempo vai exigir uma outra reforma. Eu acho também, para não deixar de comentar, a reforma tributária, na minha opinião, no final da tramitação, o tempo foi mais forte que o argumento. Então, acho que na fase final da Câmara houve um comportamento meio de combo. Então, muita coisa vai ter que ser revista. Agora, se a gente tiver civilidade, paciência, otimismo, eu acho que a gente pode ser mais ousado e, nesse mundo aí, ser mais ousado é ser mais simples. Eu acho que a gente está conseguindo avançar na discussão da regulação de inteligência artificial, porque não pegamos só o modelo da União Europeia, né? Estamos discutindo também que é importante em alguns lugares, há uma vantagem de alguns setores não se regular, e a inteligência legislativa. Essa que eu acho que vai nos dar a garantia de continuar tratando dos assuntos. Inteligência legislativa. A forma de fazer lei está equivocada. Nós vamos ter que ter leis vivas para alguns assuntos, e especificamente nessa revolução tecnológica. Agradeço a todos aí pela participação. Gostei muito do painel. Muito obrigado. Lembrando que a participação do senhor não se encerrou ainda, viu, senador? Eu vou trazer o professor Sanderberg. Como é que é essa história, né? A gente acabou de aprovar uma nova regulação, mas a revolução digital, a entrada de novos players, de novos modelos de negócio, já trazem um novo desafio, talvez no mesmo instante em que a regulação foi sancionada. Né? Como é que, por exemplo, a FEBRABAN, como um player que faz um diálogo com o poder público já há tantos anos, está preparada para fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, para construir um cenário de uma lei viva, né? Aliás, uma bela expressão que o senador Eduardo Gomes trouxe. Olha, eu, até com base no que foi colocado aqui, né, nesse painel, eu queria, aliás, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: nós estamos discutindo aqui tecnologia, inovações, e neste momento, de terça a quinta, a FEBRABAN está realizando o FEBRABAN Tech, que é o maior congresso de tecnologia bancária e, hoje em dia, de tecnologia, né, não só bancária, mas de toda a tecnologia do setor financeiro da América Latina, e está se transformando num dos maiores congressos do mundo. Nós temos uma expectativa de 25, 30 mil pessoas, né? Temos até problema de trânsito, enfim, ele é um congresso muito rico, e eu convido quem puder a participar, ou quem puder, enfim, que é um... Né? E, aliás, no painel de abertura, que foi com os presidentes dos bancos, eu acho que até mostrando, Leonardo, esse compromisso dos bancos com a questão da tecnologia, que ela é... Aliás, a questão que foi colocada aqui é a seguinte: do ponto de vista bancário, do ponto de vista do setor financeiro, é inevitável isso. Você ou adere a isso, ou vai ser atropelado. Não tem uma opção de você ficar de fora, porque os outros competidores nossos estão fazendo isso, os outros países estão fazendo isso, e o consumidor quer o consumidor, especialmente o consumidor brasileiro. Então, você não tem muito essa opção. E, a dar um exemplo, apenas um dos bancos ali presentes disse que tem 17 mil programadores.
no seu staff, que é quase que se fosse uma das maiores empresas de TI do Brasil, é um dos bancos que estava ali colocado. Eu acho, portanto, e acho que o senador Efraim foi muito feliz quando disse essa ideia de ter que combinar as duas coisas, né? Também é meio que com política monetária, né? Um pouco de arte, um pouco de técnica. Neste caso, eu concordo mesmo. Eu acho que nós temos que ter a regulação, mas temos que ter, assim, a preocupação muito grande, senador, de fato evitar engessar e evitar que o país, né, possa ter dificuldades para implementar as inovações, né? E até, eu diria assim, que é até uma certa pretensão a gente querer regular porque elas estão sendo tão rápidas que quando você está... Aquela história né, do general se preparando para a batalha que passou, né? Assim, a gente está se preparando, eventualmente uma coisa mudou. O que eu acho que seria importante, assim, do ponto de vista, eu diria aqui, usar aqui o meu tempo, eu acho que tem alguns princípios que são importantes nessa discussão. A primeira dessa é de liberdade, de acesso, de prever a competição, o acesso aos mercados e tal, que eu acho que concordamos com isso. A segunda questão é a questão de ser favorável à inovação. E, quando se trata de regulação, eu acho que tem alguns princípios que são importantes de serem preservados. Por exemplo, um princípio básico é a ideia de você ter uma regulação que seja horizontal. Ou seja, é uma regulação que preveja, olha, quem vai fazer a mesma atividade tem que ter a mesma regulação. E você, de fato, eventualmente prever algum incentivo para atividades muito pequenas, para players iniciantes, enfim, como é feito lá fora. E, no caso da regulação, aí eu acho que tem uma preocupação, que é o seguinte: o mercado financeiro ele tem uma peculiaridade, especialmente o mercado bancário, quando você trabalha com recursos de terceiros. Isto faz com que você tenha que ter uma regulação, como é nos outros países e como no Brasil. A regulação tem que ser muito efetiva. Tem que ser porque você está trabalhando com recursos, com depósitos, com recursos terceiros. E até a menção ao mercado de capitais, por exemplo, ela é uma questão interessante, porque no mercado de capitais o investidor está assumindo diretamente o risco, mas, vocês vejam agora, o Banco Central está querendo, no projeto dele, incluir a regulação sobre o mercado de capitais, para o Banco Central também. Por quê? Porque o mercado cresceu muito, e, ao crescer muito, você passa a ter uma discussão que é, bom, o tamanho desse mercado eventualmente exige algum tipo de regulação. Agora, eu acho que nós deveríamos ter muita preocupação do ponto de vista de quem está carregando depósitos de terceiros e, eventualmente, mais liberdade para quem está correndo o próprio risco, com o seu próprio capital. Aí eu acho que é uma situação diferente, né? E acho também que a gente deveria gastar a energia em inovações de algumas políticas para classes menos favorecidas e para a pequena e média empresa, por exemplo, né, através não só das inovações, como dos fundos e tal. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que nós estamos com pouco tempo, mas tem propostas interessantes do ponto de vista de como é que isso pode ser feito para melhorar a regulação, porque a gente está falando muito de inovação, mas no Brasil, infelizmente, a gente precisa também cuidar de coisas que são antigas, entendeu? A gente pode estar muito preocupado com mudar as coisas novas, mas tem coisas que são antigas e que são importantes, né? Recuperação de garantias, por exemplo, no Brasil, é precaríssima quando a gente compara com outros países, né? Nos Estados Unidos, quando tem os mercados americanos, eles recuperam 70 carros de cada 100 inadimplidos. Aqui no Brasil é 15. Então, assim, o custo, eventualmente, é muito mais alto aqui, né? Então, coisas antigas também a gente precisa ter atenção. Obrigado. Obrigado. Professor Lucinda, o Brasil exerce aí uma liderança, então, né, nesse mercado. Agora, em que aspectos ele exerce essa liderança, né? E que tipo de preocupação, que tipo de contexto ele precisa ter para manter a liderança nesses aspectos que ele se destaca? Vou começar falando um pouco da sua pergunta para o senador ali sobre a dificuldade, todas as partes agindo, parecendo que um está falando A, outro está falando B. A gente tem uma inovação aqui, que eu não falei na minha primeira manifestação, que é interessantíssima, que é o PIX. Para a gente ter uma ideia, em comparação internacional, o Federal Reserve, o Banco Central americano, acho que está na 4ª tentativa de implementar
um Pix nos Estados Unidos. E a chance é que não consiga a quarta também. Então, a gente primeiro tem que, assim, entender e reconhecer o esforço feito pelos reguladores e pelo legislativo em conseguir executar uma coisa que nem os Estados Unidos e nem muitos países da Europa conseguiram. Então, o Pix é um elemento importante nesse processo de incorporação de uma massa que não estava bancarizada. E, dentro desse processo, acho que o Pix não é um elemento sozinho, ele veio embasado numa regulação que buscava, ao mesmo tempo, preservar a segurança e facilitar a incorporação de tecnologia e tecnologias digitais e, ao mesmo tempo, não criar barreiras à entrada. E esse é um balanço muito difícil de se conseguir. É um desafio grande para o regulador, para o legislativo, você conseguir equilibrar isso. E nós, nesses últimos 10 anos, nós, como sociedade, nós conseguimos equilibrar isso. O desafio é o seguinte: a realidade lá fora acontece independentemente do que a gente decidir. E a realidade pode colocar coisas que tornam as decisões passadas completamente irrelevantes. Então, o desafio que a gente tem é: as coisas estão mudando lá fora, a gente tem que equilibrar, não construir barreira à entrada, incorporar a tecnologia e conseguir essa inclusão num ambiente muito, muito complicado. Se a gente não consegue isso, parte desse sucesso que a gente tem pode se perder. Muito bem. Bom, a gente falou de ameaças e, professor, o senhor trouxe já, na conclusão da sua última resposta, desafios que podem ser ameaças para a continuidade do nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Se o senhor pudesse trazer melhor quais são esses desafios, né, como alerta, eu acho que seria importante. Me coloquei em maus lençóis aqui, né? Mas você colocou. Vamos lá, muito rapidamente. Primeiro, acho que, até complementando um pouco a tua pergunta, ainda há avanços que são mais simples do ponto de vista, especialmente microeconômicos, que a gente poderia, e que seriam muito positivos para essa revolução que a gente vem visto. E, aliás, é muito bom ouvir o senador Efraim dizendo do vendedor com a maquininha. 10 ou 12 anos atrás, não existiria o Pix, não existiria a maquininha, ou ele teria 10 maquininhas, porque o setor era verticalizado e, graças à abertura que a gente fez dos grandes arranjos, do papel de credenciadoras, subcredenciadoras, a gente consegue ter essa enorme inclusão. E é disso que a gente fala quando pensa em inclusão financeira, né, inclusão bancária. Mas a gente tem alguns passos aqui a serem dados, né? Primeiro, por exemplo, né, melhorar significativamente o desenho de portabilidade de crédito. Estamos pensando em crédito mais barato, essencialmente. Crédito mais barato é crédito mais seguro. Então, a gente pode melhorar a portabilidade. A gente tem outras opções para usar como garantia a esse crédito, que, desde que sejam seguras, podem baratear esse custo. A gente tem, apesar de Open Finance, que é super importante, a gente ainda tem acessos muito distintos entre instituições bancárias e instituições de pagamento, por exemplo, a alguns bancos de dados que são super importantes para que o crédito seja barateado. Então, há um avanço por aqui que a gente, especialmente do ponto de vista micro, que seriam fundamentais. O que está em pauta hoje, se não saiu, né, no Diário Oficial Extra, né, a MP, a gente tem aqui uma proposta de aumento de CSLL para, aí vou usar fintechs como um termo geral, né? Eu acho, bom, a discussão é legítima, eu tenho um apreço gigantesco pelos formuladores, mas não me parece, pelo que a gente conversou na primeira metade, que essa é uma boa medida. Então, foi falado muito aqui no painel anterior a respeito de um desenho que é arrecadatório, eu entendo esse pedaço, mas, fundamentalmente, o decreto do IOF teve discussões porque ele pensou pouco nos efeitos que cada uma daquelas medidas gerava. E aqui, para nós, a gente está trabalhando com empresas que têm atividades distintas, produzem riscos sistêmicos absolutamente distintas, que têm fluxos de caixa distintos e que têm capacidade operacional distintas. E que, fundamentalmente, a opção pública foi fomentar que esses entrantes possam participar do processo bancário no Brasil para que eu tenha a revolução e a inclusão que eu estou tendo hoje. Fazer esse aumento pode gerar o efeito reverso, né? De criar nova barreira à entrada, de impedir que o entrante participe desse processo e, portanto, tirar as fintechs do jogo. Então, há um risco aqui, não tenho bola de cristal, mas há um risco aqui relevante da gente voltar para trás
nesse processo de inclusão, que é fundamental. Então, acho que esse ponto precisa ser muito bem discutido dentro do Congresso Nacional, para a gente ver se, de fato, essa é a melhor opção aqui. Obrigado, professor Felipe. Gustavo, eu queria perguntar uma coisa. Criptomoeda tem a ver com inclusão digital, com inclusão das pessoas, novos pagamentos, aumento de competitividade para pequenas e médias empresas, ou eu estou viajando? É viagem de cientista político? Acho que a criptomoeda, eu vou fazer até uma relação com o mercado de trabalho. Ela facilita e muito a circulação de dinheiro ao redor do globo. Então, hoje é muito fácil você transferir entre fronteiras dinheiro na hora que você usa uma stablecoin. E isso tem vários impactos. Um dos impactos que tem vai ser no mercado de trabalho. Porque hoje, qual que é o maior mercado que você tem potencial de arbitragem disparado? É o mercado de trabalho. Para você limpar a privada no Brasil, você ganha R$1.000. Você vai lá fora, você ganha $4.000. Só que essa arbitragem é muito complicada. Você tem que se mudar de país, se você está ilegal, o Trump te expulsa. Ok. Mas o setor que mais cresce hoje é o da tecnologia de informação. Então, tem programador que eu vou contratar e o cara fala, estou ganhando R$4.000. Não, $4.000. Como assim? Não, eu estou numa empresa da Noruega. Eu recebo em Bitcoin. Isso é muito pequeno ainda, mas na época da minha fita vai ser super normal. E o que você vai fazer com esse cara que trabalha em uma empresa na Europa? Vai exigir previdência? Vai exigir CLT da empresa dos Estados Unidos? Como é que você vai cobrar imposto? Isso vai destruir a previdência, porque o cara não vai recolher previdência. E isso facilita, porque ele recebe em Bitcoin, criptomoeda, não precisa fazer câmbio, não precisa declarar no Banco Central. Ainda que você venha regular, esse gênio já saiu da lâmpada. Então, o mercado de trabalho vai ser arbitrado nos próximos 10, 20, 30 anos. E as pessoas vão trabalhar para empresas ao redor do mundo. E como, então, fica discutindo a CLT, PJ, isso aqui é uma discussão do passado. A discussão do futuro é como é que um cara no Piauí está trabalhando para uma empresa na Noruega e outra em Dubai. Como é que você tributa desse cara? Como é que você deixa a previdência sustentável? Então, essa é a discussão que a gente já está tendo. E não se o cara do iFood é PJ CLT. Muito bom. Olha, a gente tem a notícia de que o presidente Hugo Motta chegou, né, vai participar do nosso processo. Por isso, eu quero pedir para a gente poder ter uma mensagem final com o papel, né, dos birôs de crédito nessa discussão de digitalização e inclusão das pessoas nesse mercado de crédito a partir desses processos tecnológicos. Bom, antes de mais nada, o setor de birô de crédito é reconhecido no Brasil, né, é reconhecido lá fora como um dos mais competitivos. Nós temos 5 players. Né? Nós temos aqui uma vantagem que nós temos um regramento bem claro, tá certo? Os birôs atuam nessa parte de avaliação de crédito, o Banco Central atua na parte de supervisão e controle. Temos uma proximidade muito grande com o Banco Central por troca de informações. Nós temos convênio com o SCR, temos o cadastro positivo, que já fez inclusão ou trouxe visibilidade para crédito de 22,8 milhões de pessoas, com a entrada de energia e entrada de telecomunicações. E o que eu teria mais para dizer para vocês é o seguinte, o que está sendo discutido lá fora em termos de tecnologia, e eu participei dessa discussão na agenda, nós podemos ter tecnologia que for, mas no fundo nós temos que ver as pessoas. E como é que elas ficam aí? Fico feliz, estão com os 2 professores aqui, vocês são a base, né, desse arcabouço de educação. Então, lá está se discutindo muito o letramento digital, o letramento financeiro, o letramento cibernético por causa de risco às pessoas. 80% do cyber que a gente tem de ataque são as pessoas. 80%. Agora, não adianta você cercar de 300 tecnologias, porque o ponto fraco são as pessoas aí. Né? E também estamos, né, discutindo ali, inclusive na agenda, bom, educação financeira faz parte, aliás, a FEBRABAN tem um excelente programa, o Banco Central também tem um excelente programa disso aí. Então, o que eu diria, minha mensagem final é o seguinte, podemos avançar com a tecnologia, mas precisamos avançar com a preparação das pessoas para que elas usem essa tecnologia de uma maneira, como é que se diz, equilibrada, tá certo? De uma maneira que ela tire o máximo proveito e que ela tenha o mínimo risco possível. Outro fato discutido lá também foi o seguinte, né, na visão inclusive dos birôs, que é que crédito não é direito, é concessão. Então, precisamos educar também o consumidor, porque a concessão é uma conquista das partes.
o consumidor ainda não tem noção do poder que ele tem com a sua nota de crédito. Então, com uma nota de crédito na mão, você pode bater em 2, 3 instituições e falar assim, essa aqui é a minha nota de crédito. Então, o crédito, ele se sente, como é que se diz, sufocado pelos agentes de crédito, mas é o contrário. Ele, tendo o seu letramento, sendo educado, ele vai poder realmente negociar, ele vai poder usufruir do máximo possível do benefício do crédito. Hein? Encerrar, então, vou chamar o senador Efraim para chamar o doutor Arthur Sadenberg para a gente conferir o prêmio de liberdade econômica para o senador Eduardo Gomes, não é isso? Sadenberg entrega, a gente vai fazer na conclusão. Parabéns, nosso relator da Lei de Inteligência Artificial.